enfermagem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Enfermagem, que é o podcast do COFEM. Hoje receberemos uma visita ilustre aqui no nosso podcast. Nosso podcast que está acontecendo de forma itinerante aqui no 27º CBCenf. Hoje meu convidado é o Dr. Gilmar Júnior, que além de ser deputado estadual, ele também é presidente do Corém Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Não, eu que agradeço o convite. Quero dizer, Alcione, que é um prazer, né, estar aqui com você e levar essa conversa, né, para tantos colegas, enfermeiros, técnicos e auxiliares e os estudantes também que acompanham, né, o podcast. Fiquei muito feliz em ver o podcast nesse formato itinerante, hoje aqui em Salvador. E eu acho que é um espaço importante, sabe, para a gente trazer as temáticas mais relevantes da categoria e contribuir também aí com o desenvolvimento, né, dos nossos colegas. Sim, é muito importante. Se você está assistindo esse podcast pelo YouTube do COFEM Oficial, também faça o download dessa multiplataforma que é o COFEM Play Plus. Então esse podcast também será disponibilizado na íntegra lá para vocês acessarem. Além do podcast, tem muitos outros benefícios, muitas outras capacitações, todas as resoluções da nossa categoria profissional tá lá, código de ética. Então é importante que você faça download dessa multiplataforma. Olha, o nosso tema de hoje, doutor Gilmar, é o futuro, o presente, eu acho que o presente da enfermagem na política e o futuro, né, os desdobramentos do hoje para futuramente falar. Então a gente tem esse recorte da nossa discussão em relação à aprovação do piso salarial. Eu, como você, nós estivemos presentes em todas as etapas. Sim. Mesmo, de passar a votação no Senado, depois para os deputados, depois, enfim, várias atividades, até a lei, né, ser aprovada, que foi realmente um desafio para a enfermagem. Então a gente estava lá presente, de forma presencial, e a enfermagem também atuando muito nas redes sociais, cobrando os senadores para aprovação, depois cobrando os deputados para olhar para a enfermagem. E naquela época nós não tínhamos um cenário como hoje. Hoje nós temos vários representantes, assim como você, temos no Rio de Janeiro, em outros lugares, outros estados. E isso fez assim, a enfermagem meio que acordar que ela pode ocupar qualquer espaço, né? Tanto na parte política, mas também na parte administrativa, de grandes hospitais. Conta um pouquinho de como foi, né, a enfermagem ali 2022 para agora com o seu trabalho como parlamentar. Você está vendo essa mudança? Como foi essa transição de estar presente lá, né, durante a votação, de todo o acompanhamento, e agora estar participando mais de forma direta como deputado? Alcione, você sabe que quando você falou agora de a gente pensar no hoje para a gente discutir o futuro, eu costumo pensar na enfermagem na política em camadas, sabe? A gente passou por uma camada inicial, que foi essa preparação grandiosa para a enfermagem chegar na política e os nossos colegas entenderem a importância da representação, da representatividade. Depois, a chegada de fato da enfermagem na política, não que a gente não tivesse inserção política no passado, a gente tinha, mas era muito pouca. Muito pouco. Extremamente pontual, então era difícil você fazer um recorte histórico da enfermagem efetivamente na política. E as perspectivas futuras, né? Eu acredito fielmente que a gente está naquela fase de experimentação para multiplicar o que a gente conquistou até agora. Então eu vejo que o nascituro, a gente começou a discutir e a entender essa necessidade com a pandemia da Covid-19. Né? A gente se deparou com a maior tragédia da história contemporânea, que foi a pandemia da Covid. E aí o que aconteceu nesse período? As instituições, os profissionais, a população, sem entender o que estava acontecendo, ninguém conhecia, né, o coronavírus, sem entender nada, pegou a enfermagem e colocou lá, na linha de frente. Só que colocou uma categoria para lutar contra um inimigo desconhecido. Sabe? Parecia tipo assim, eu tô colocando na guerra, os guerreiros eu tô colocando na guerra sem armamento. Porque a gente não sabia, Alcione, o que é que a gente estava enfrentando.
E eu lembro com muita clareza ainda hoje, apesar de muito criticamente achar que muita gente nem lembra da pandemia mais, muitos governantes inclusive, e donos de hospitais privados também, vou dar uma alfinetada já de cara, esqueceram que teve uma pandemia. E não é que esqueceram, que lucraram muito, mas esqueceram quem salvou esse país da pandemia, que foi a enfermagem. Claro que todos os profissionais de saúde têm e tiveram sua importância, mas a enfermagem ela estava na linha de frente, na né? linha de frente, literalmente. A enfermagem estava na pesquisa da vacina, a enfermagem estava na recepção dos pacientes na emergência, na reestruturação dos hospitais. Na aplicação da vacina. Sim, a enfermagem, eu lembro que no início da pandemia, quem começou a fazer uma entrada exclusiva para pacientes com sintomas virais da Covid foi a enfermagem, sabe? E eu vejo a enfermagem em todas essas camadas, na pesquisa, na educação, para multiplicar as informações que chegavam. A vacina, obviamente, inclusive até hoje, né, a enfermagem faz a administração da vacina. E eu vejo que ali na pandemia surgiu um fenômeno que foi: ei, população, eu estou salvando vocês. Sim, Então eu estou salvando vocês, eu preciso ser visto e reconhecido. Porque a enfermagem ela sempre foi muito romantizada, sabe? Então sempre que se pensa em enfermagem... Enfermagem por amor. Sempre que se pensa em enfermagem, você se reporta a uma enfermeira numa novela, sabe? A uma enfermeira num filme. É aquela devoção, é como se ela trabalhasse de graça, sabe? Caridade. E isso não existe. Os profissionais de enfermagem não são anjos de branco, como a gente vê, né, o tempo todo as pessoas falarem. Não são. Entra, lá vai outra alfinetadazinha. Entra um paciente numa sala vermelha de uma emergência e sai vivo, as pessoas acham que foram os médicos que salvaram, sabe, o pai, a mãe. E na prática, se você entrar numa sala vermelha, quem está salvando aquelas pessoas ali é a enfermagem. A equipe é muito maior. Então o que acontece? Eu vejo que nesse período a enfermagem começou a dizer assim: ei, eu estou salvando vidas, eu preciso de reconhecimento. E por que eu digo isso? Porque a enfermagem trabalhava mais do que deveria trabalhar, se expondo muito mais, expondo a família, e os salários eram revoltantes, né? Sim. Salários terríveis. Não que não seja ainda, mas eram muito terríveis. Nossa, eu tenho casos de enfermeiras que estavam ganhando menos que o salário mínimo. Eu conheço. Então, teve um município de Pernambuco que técnico de enfermagem estava ganhando R$600. Nossa. Teve um outro município que estava pagando R$490. Absurdo. Então era muito revoltante, sabe? Você via, por exemplo, as reportagens, tava o pessoal da enfermagem no Maracanã, dormindo no corredor do Maracanã, sabe? Então era muito revoltante. Então eu vejo que a partir do momento que a categoria se depara com a pandemia e com excesso de trabalho e com um salário muito baixo, ela espera uma devolutiva. E o que foi que a gente teve de devolutiva? Aplausos na janela, né? Isso, e éramos chamados de heróis. Os heróis, os heróis, os heróis. Eu até acredito que somos heróis mesmo. Só que a gente precisa ser herói e ter respeito. Poderia usar várias palavras, mas eu acho que o respeito é algo que nunca se teve com a nossa profissão. Pelo menos a maioria das pessoas. Sim. Então eu lembro que eu tinha um grito preso na garganta, do tipo assim: ok, eu achei lindo os aplausos, eu fui aplaudir também. Eu escutei os aplausos no dia, eu chorei nesse dia. De ver pela primeira vez o povo reconhecendo o nosso trabalho. Foi até no Jornal Nacional. Saiu no Jornal né? Nacional, foi incrível. Mas aí foi insuficiente. Então, a gente começou a lutar, acordamos para entender que tudo no Brasil se faz através da política. Não adianta correr. Então eu tenho certeza que muitos que estão assistindo aqui têm aquele olhar com um certo tipo de preconceito ainda. Eu não quero envolver com política. E eu recebi isso. Você vai virar conselheira. Não se mete com conselho. Então, assim, as pessoas ainda tem esse certo preconceito em relação à enfermagem se inserindo em espaço político, porque o Corém também é um espaço político, né? Inclusive político relacionado à legislação de um parlamento, por exemplo, né? E eu vejo que as pessoas têm essa preocupação,
Porque quando a gente pensa na política generalizada no Brasil, por exemplo, a gente se depara com uma polarização gigantesca, sabe? Direita contra a esquerda, muito extremo. Sim, E aí sim. o que é que acontece nos núcleos familiares? Pai briga com filho, que briga com a tia sai do grupo do Instagram, do grupo do WhatsApp, depois volta no Natal. E essas brigas, por conta de política, assustam as pessoas da política. Sim, sim. E aí, quando a gente chega nesse período de começar a ver, eu quero uma valorização, eu preciso de um piso salarial. Como é que passa uma lei de piso salarial? Só Qual é o processo, só né? com um projeto de lei que tem que ser pautado, votado e aprovado por deputados, senadores e assinado pelo presidente da presidente. República. Gente, então, para fazer isso, a gente precisava de inserção política. Foi quando a gente começou a fazer um trabalho gigante de inserção política. Foi pegar todas as lideranças da enfermagem e dizer assim, cada um agora tem um papel. É dialogar com os deputados federais, dialogar com os senadores para articular a evolução da lei do piso da enfermagem. Tanto é que era tão estranho, Alcione, a gente precisou de um projeto de lei de piso e quem escreveu esse projeto de lei foi um delegado de polícia, né, que foi Fabiano. Sim. A gente não tinha ninguém da enfermagem no Senado. Então a gente precisava de outras categorias comprando a nossa luta. E aí a gente começou aquele processo grande de articulação, que você estava, que eu estava, outros presidentes de Corems também estavam. E aí foi aquele período de luta E enorme. também uma inserção também nas redes sociais. Eu lembro, a gente orientava todo mundo a entrar nas redes sociais dos senadores, né? Olha, reconheça a enfermagem, vote a favor do projeto de lei da enfermagem. A gente começou uma mobilização, porque, por exemplo, um enfermeiro que não conseguia se deslocar para estar em Brasília fisicamente, né, lutando, mostrando aqui, olha o quanto de gente está aqui para que você me olhe, né? Pelas redes sociais a gente fez um trabalho incrível, Grande. incrível mesmo. Para você ter noção, era o PL 2564, né? Até hoje, muita gente que quando não recebe o complemento, por exemplo, do PIS, que virou um complemento, infelizmente, graças ao Supremo Tribunal Federal, mas estamos lutando para corrigir isso. Mas as pessoas ainda falam hoje, eu não recebi a PL. Então, a gente falou tanto no PL 2564 que as pessoas absorveram, se apropriaram do termo PL. Sabe que não é mais PL, é uma lei. Hoje a gente luta pela PEC 19, que é uma propositura de alteração de emenda parlamentar. De carga horária, né? Não, a PEC é uma proposição para que a gente possa fazer uma emenda à Constituição. E quando a gente muda a Constituição, a gente tira a responsabilidade do presidente da República sancionar. Então é algo muito maior. E de certa forma a gente dá uma enfrentada também com muita inteligência no Supremo. Porque a função principal do Supremo é defender a Constituição Federal. Se a gente muda a Constituição, o Supremo não pode fazer muita coisa, como fez agora. Isso aí. Que também não podia, mas fez. E aí eu vejo que esse foi o período grande de articulação. As redes sociais, como você comentou, foi o pulo do gato, sabe? Porque as pessoas estavam com mais tempo de tela. Estavam em casa, não podiam sair, estavam com medo, lockdown. E nesse período, não que hoje as pessoas não estejam com muito tempo de tela, estão. Mas nesse período foi o boom das redes sociais. E a gente... Exatamente nessa fase, a gente soube aproveitar esse momento para pegar a enfermagem e dizer assim, ei, gente, essa aqui é a enfermagem real. Nós estamos exaustos. Você deve lembrar, Alcione, que a gente fez campanhas mostrando a marca das máscaras. Sim, o próprio COFEM fez uma campanha chamada Abraça a Enfermagem. Abraça a Enfermagem. De acolhimento, né? De uma Saúde categoria mental para a enfermagem. A gente muito cansados. Então a gente pegou isso e levou para a sociedade. Ei, olha aqui, essa é a enfermagem que está precisando de um piso. Porque o nosso piso não é um baita piso, é um valor, inclusive, menor do que a enfermagem merece. Mas a gente não tinha piso. Outras profissões com piso e a gente não tinha. Não, e até porque é importante ter o piso, porque abaixo disso
não pode, né? Não era para poder, né? Não era para poder. Mas a gente tá vendo que tá podendo. Tá podendo. Infelizmente. Por isso que a gente tá corrigindo. E aí eu vejo que as redes sociais fizeram isso, jogaram a nossa realidade para as pessoas, o que foi muito rico e ajudou a própria população a cobrar dos seus deputados, vereadores, prefeitos, governadores, senadores. As pessoas compraram a luta da enfermagem. Ou seja, pensaram assim, não, de fato, eles merecem esse piso. E a gente começou a fazer aquele bombardeio digital. Você vai lembrar disso. E aí a gente pegava, fazia as campanhas digitais, lógico que a gente ia para a rua também. Sim. Mas as campanhas digitais cobravam de senadores e deputados federais a votação do piso. E aí a gente conseguiu. Mas isso nos custou muito, né? Tipo, até hoje eu sou ameaçado por causa dessa época. Imagina. Muita. E eu acho que a gente conseguiu um feito histórico, que foi, logo num período pós-pandêmico, num governo difícil, né, bem polarizado, negacionista, a gente se deparou com a situação de aprovar uma lei de piso salarial. Isso, naturalmente, seria impossível, mas a gente conseguiu. E a gente conseguiu porque o nosso trabalho ele foi tão bem articulado que a gente conseguiu colocar a nossa luta com a cara de luta suprapartidária. Isso é extremamente importante de falar para quem está nos acompanhando. O que significa? Que nós conversamos com todos os partidos políticos. Então não interessava para a gente se era da direita, se era do centro, se era da esquerda. O que interessava era que eles entendessem a necessidade e votassem. É isso, a necessidade da enfermagem, conhecesse a enfermagem, porque muitos só conheceram diretamente a enfermagem por conta da pandemia, porque tiveram entes ali que precisavam, e mesmo assim ainda tinha aquela caracterização de uma enfermagem voltada ali para o ato do cuidar ali, um cuidado muito sem ciência, sabe? Aquele cuidado que qualquer uma pessoa poderia fazer, né? Então, que não é, né? Que perde não, a nossa longe praticidade, disso. Nossa cientificidade, né? Então, assim, é algo que tem uma ciência por trás, a gente faz uma faculdade, existe o curso técnico, tem toda a ciência e trabalho para porque ficou muito descredibilizado. Porque minha mãe estava com Covid, foi o enfermeiro que cuidou. Mas assim, o médico salvou, o enfermeiro só cuidou, né? Então estava ali para acalentar, para proteger. Então, assim, trazer a visibilidade e mostrar o real trabalho da enfermagem foi, assim, muito importante. Agora a gente contou, né, do passado, falamos um pouco, e agora o presente. Você, como deputado estadual, você como presidente do conselho, como faz essa dobradinha? O que é importante você, além de ser deputado, também ser conselheiro, assim, sua articulação, como funciona? Então, eu nem tenho como não fazer esse link. Quando a gente aprovou a lei do piso, e aí foi uma vitória retumbante, né, para nossa categoria. E aí o PL 2564, que todo mundo adotou, virou a lei 144/34 de 2022. Quando a gente tem nossa lei concretizada, a classe política, os partidos políticos entenderam que a enfermagem é uma profissão muito capilarizada. Ou seja, onde a gente vai ter um profissional de enfermagem. E esse profissional de enfermagem, se tem a sua vida melhorada, com mais respeito, com repouso digno, com um salário mais adequado, isso tem um impacto na família desse profissional. Então, quando a gente pensa em voto, que é o que a maioria dos políticos só pensam em voto, a gente vê que a enfermagem é capaz de eleger até um presidente da República. O nosso poder político é gigante. E nesse período, alguns partidos políticos entenderam a importância da nossa articulação, enxergaram o nosso movimento como um movimento de sucesso e começaram a convidar. Então, convidou a mim, vários partidos me convidaram outros presidentes de conselhos, outras lideranças da categoria, e eu entendi que, quando acontece uma coisa assim, você ou abraça, ou vai fazer o quê? Vai deixar para quem? Vai deixar para quem resolver. Se a gente só tinha bancada de médicos, bancada de tudo. Bancada evangélica, bancada da bala, bancada de médico, mas não tinha bancada da enfermagem.
Tanto é que na Assembleia Legislativa de Pernambuco, eu sou o primeiro Uau. enfermeiro a sentar numa cadeira como deputado em 190 anos. Uau. Desde a criação da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo do meu estado, eu sou o primeiro profissional de enfermagem a sentar numa Nossa, cadeira. isso é muito histórico e muito importante. muito. Parabéns, de verdade. Obrigado. E aí, olha o que acontece. Alguns aceitam, uns tiveram êxito, outros não tiveram, porque a enfermagem ainda é despolitizada. Um podcast como esse que a gente está fazendo, ele dá uma luz para quem tem essa aversão à política. Porque nós precisamos ensinar as pessoas o quanto é necessário estar politizado. Porque se a gente não está politizado, quem vai votar nos nossos projetos são médicos, engenheiros, professores, Economistas. sabe? Economistas. Enfim, só não vai estar votando nossos próprios pares, que sentem na pele, né? O sangue que corre aqui é o da enfermagem, a gente sabe dos problemas. Então é importantíssimo que a nossa categoria entenda a importância de ser politizada, senão outras pessoas vão escolher por nós. E aí eu fui eleito, saí como candidato e fui eleito o 8º deputado estadual mais bem votado de Pernambuco. Uau. E ainda assim com muita dificuldade de financiamento de campanha. Sim. Eu senti muito isso, sabe? Eu lembro que eu rodava o estado de Pernambuco num carro emprestado. Contando com os amigos para ajudar, né? Muito. Fiz vaquinha virtual, Sim. sabe? Tinha dia que você tinha que escolher entre almoçar e jantar. Era difícil, mas a gente conseguiu. E aí, quando eu já tinha ganhado a primeira eleição para o Corém, eu me licenciei. Eu sou enfermeiro fiscal do Corém Pernambuco, com muito orgulho, mas precisei me licenciar para concorrer ao cargo de conselheiro. Eu achava que o Corém precisava atuar de forma mais politizada e não atuava. Sabe, eu vejo que o Corém, o passado dos conselhos é um passado extremamente cartorial. Sim. Quando a gente olha os conselhos hoje, e aqui eu queria deixar, obviamente, um cumprimento especial ao nosso presidente do COFEN, Dr. Manuel, que veio com essa cabeça, sabe, de entender que o que os conselhos precisam é estar politizados, desenvolver tecnologia e ser menos cartorial, ser mais ativo, sabe? Fiscalizações mais educativas. Sim, nossa, então, é tão importante, né? Demais. Chega de ter medo do conselho, chega de ter né? medo, mas já mudou muito. Mudou muito, também E aí percebo eu vejo isso. que essa mudança era necessária também para a política. Porque foi a experimentação do meu cargo de conselheiro que me fez, me deu coragem de, eu vou ser candidato a deputado. Se eu ganhar, ótimo. Se eu não ganhar, continuo aqui na luta pela enfermagem. Sim. E aí eu lembro que foi uma campanha difícil para deputado, mas a gente conseguiu ganhar. E eu preciso também dizer isso, que em 2 anos, vai fazer 3 anos, no comecinho do ano que vem, que eu estou como deputado, e eu sou o deputado número 1 em apresentação de números de projetos de lei. Já apresentei mais de 400 projetos de lei. Saiu um ranking lá em Pernambuco. Eu estou no top 1. Desses projetos de lei, 55 já são leis. Uau! E, por exemplo, eu aprovei leis para Pernambuco extremamente lindas para a enfermagem. Acho que uma das mais significativas foi a lei da meia entrada. Porque muita gente tinha acesso à meia entrada, estudante, professor, portador de doenças crônicas, sabe? Quem tá fazendo pós-graduação, enfim. Não, essas pessoas não tinham direito. Mas sempre foi muito restrito a meia entrada. E aí eu aprovei a meia entrada para a enfermagem. E aí, só que a meia entrada, apesar de ser uma lei de muito sucesso, ela não tinha o objetivo só de reduzir o valor que a gente gasta no cinema, no balé, no teatro, num show. Ela falava mais de reconhecimento, de reparação histórica, do que de qualquer outra coisa. Eu fui semana passada no cinema, assisti Invocação do Mal 4. E aí, pela primeira vez, eu usei a minha própria lei. Olha que legal. Mas a categoria toda em Pernambuco já está usando a meia entrada. Isso foi pra gente um ganho gigante, não só econômico, mas sobretudo de a gente ver lá uma lista de
de pessoas que têm direito à meia entrada e tá lá, profissionais de enfermagem com Corém ativo. Eu, como você Lindo. disse, né, que é um reparo mesmo, Sim, é um porque reparo. a gente não tem, inclusive financeiramente falando, é caro. Então, se o enfermeiro quer levar, por exemplo, o marido, os filhos pro cinema, é algo assim, muitas vezes assim, fora da realidade. Um ingresso inteiro no cinema, eu acho que tava R$ 48. Né, e você junta, né, o acompanhante, mas Isso. os filhos, fica algo assim, muito difícil e longe de algumas... Então, e aí eu tô te dando até o exemplo do cinema, mas o ingresso de um teatro é caro, o ingresso de um balé é caro, de um show é caro. Então, uma lei maravilhosa. Outra lei que eu consegui aprovar lá foi a lei do primeiro emprego para enfermagem. Uau! Gente, a lei do primeiro emprego é muito importante. Muito. Apesar da nossa governadora ela ter uma relação com a categoria muito complicada, e ainda está segurando muito a regulamentação dessa lei, mas ela é uma lei extremamente importante para que os nossos colegas não cheguem nos serviços com aquela dificuldade gigantesca de conseguir uma oportunidade, porque não tem. Toda vez que ele chega para trabalhar, alguém pergunta... Experiência. Tem experiência onde? Nunca me deram meu emprego, como é que eu Então, vou fazer? você sabe onde as pessoas pegavam experiência? Trabalhos voluntários. Trabalho voluntário é trabalho escravo, praticamente. Isso aí, né? A pessoa que já se formou, tem um curso técnico e muitas vezes fica ali sem direito à passagem, nada. A pessoa fica literalmente trabalhando de forma escrava. Eu vejo muito isso, então é muito importante. E uma das reclamações que eu vejo muito em relação à enfermagem é o primeiro emprego. Me formei, fiz o curso de enfermagem, graduação, fiz o curso técnico e agora, né? Como que eu vou fazer, né? Tanta essa dificuldade, por isso, inclusive, a gente tem, por exemplo, lá no Corém Rio, os projetos de capacitação, porque quanto mais ele se capacita, independente de estar ou não já finalizado o curso, já melhora a parte do currículo dele também. Muito, muito. Entendeu? Então, assim, para ele não chegar só com currículo técnico. Se chegar com currículo seco, não consegue nunca um emprego na vida. Né? Então, essa importância, mas também, além dele buscar por meios próprios... Lá no Corém, Pernambuco, o nosso sistema educacional, que a gente batizou de Sistema Educacional Lavoisier, porque né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente acredita muito na transformação dos nossos colegas pela educação. E corrobora muito com o que você está falando. A gente ajuda os nossos colegas a terem menos dificuldades de conseguir esse primeiro emprego e de se manter no seu emprego também. Se manter, é super importante. E eu estou te dando esse exemplo porque quem faria isso, sabe, Alcione? Ninguém. Assim, quem não é da nossa, entende? Da nossa categoria. Então, tipo, com muito respeito aos professores, até sou um defensor da luta dos professores, da luta da polícia, por exemplo. Nunca votei contra essas categorias. Mas você não ia ver um policial, você não ia ver um professor, você não ia ver uma outra pessoa escrevendo um projeto de lei para nossa categoria. Não, e as categorias protegem as categorias, né? Lógico. É lógico, e eu por quero isso falar tem isso, na me enfermagem. lembra. Você falou uma coisa importantíssima, a categoria protege a sua categoria. Me lembra disso, que eu quero fazer uma fala importante sobre isso. O que eu só queria concluir desse meu raciocínio dos projetos de lei é que a gente aprendeu que nós, por entendermos do que a enfermagem passa, nós somos capazes de mudar a realidade através da legislação. Então, tem outros projetos meus tramitando, por exemplo, o botão de pânico para uma situação de emergência. Passou no Fantástico, né? A violência. Casos de violência, inclusive nas unidades do SUS, por exemplo. Sim, fiz um projeto de lei obrigando o Estado a colocar o botão de pânico em todas as instituições. Fiz um projeto de lei agora até para elevador, porque os elevadores, por exemplo, de Pernambuco, dos hospitais públicos, estão quebrando, despencando, sabe, com os profissionais dentro. Nossa. E isso é desesperador. Então a gente vai vendo essas necessidades. Violência, a enfermagem é uma profissão predominantemente feminina, preta, periférica, e a gente vê o quanto a enfermagem é assediada moralmente, sexualmente, sofre preconceito, racismo. Tudo isso que você imaginar já está no papel para ser combatido por projetos de lei, por exemplo, que eu escrevi. Então eu tenho tanto orgulho de saber que hoje eu luto por projetos de lei escritos por mim, que eu corroboro e ajudo nas articulações para projetos de lei escritos pelos meus colegas que são deputados federais atualmente.
a bancada da enfermagem em Brasília está crescendo, sabe? E a gente está nessa luta para que cresça mais. Então eu vejo que isso me dá muito orgulho, saber que a enfermagem está despertando. E aí eu chego nessa sua frase que você falou, lindíssima. A categoria protege a categoria. Sabe por quê? Quando a gente pensa na politização da enfermagem, a gente precisa ensinar os nossos colegas isso. Você, como profissional de enfermagem, precisa proteger o seu colega que emprestou o seu nome para a política. Você precisa fazer isso. Quando o seu colega, por exemplo, uma liderança da enfermagem, posta alguma coisa, posta alguma luta, você vê, por exemplo, um monte de apoiamento. Mas quando você vê lá no meio dos apoiamentos, tem críticas. Muitas críticas. E eu digo isso por experiência própria. Sim, imagino. Muitas. Não deve ser fácil não, Gilmar. É muito difícil. E dá uma espécie de tristeza. Porque você vê, poxa, eu estou lutando pela minha categoria. Olha esse tanto de crítica aqui. Não pode ser assim. Quando a gente vê um policial legislando para a polícia, a gente não vê ninguém criticando, não, ele não. Quando você vê um professor legislando para a categoria dos professores, tá lá os professores embaixo todos apoiando. E eu acho que a enfermagem ela precisa entender isso rápido. Se tem alguém representando a categoria e lutando por ela, todo mundo da enfermagem tem que apoiar. Sim, e ganha. E ganha muito, porque não vai ter gente para nos criticar. Tem dono de hospital privado, tem prefeito, tem, sei lá, gente de falsas cooperativas que pagam pessoas para irem minar a enfermagem nas redes sociais, fazer comentários que diminuam a enfermagem. E aí isso vai meio que entrando na cabeça dos nossos colegas, e não pode ser assim. Mas eu percebo também, Gilmar, que é muito característica da nossa profissão. Por exemplo, você vê uma postagem nas redes sociais do COFEM sobre uma nova resolução que amplia o olhar do enfermeiro, do trabalho do enfermeiro que pode empreender. Então, assim, é uma resolução que foi atualizada, por exemplo, de feridas, que houve, né, esse olhar muito para o empreendedorismo, o uso de novas tecnologias. E aí chega embaixo, eu fiquei super orgulhosa, feliz, falei, caramba. Aí chega no final, mais uma atribuição para eu fazer. Isso é bem por comum. isso que a enfermagem, tá vendo? Cada hora mais coisa. E o salário, né? E o piso nada. Então isso é muito ruim, sabe? Porque Alcione, não reconhece, né, a importância das atribuições. Cara, isso que você falou é extremamente importante. E eu vou dizer uma coisa. Tem horas e determinados comentários que eu até, ok, esse aqui eu entendo. Porque a enfermagem está crescendo muito. Não é só aqui no Brasil, não, no mundo todo. Sabe? Você vai discutir práticas avançadas na enfermagem, no mundo todo. Tem países que a enfermagem faz anestesia. No Brasil não pode. Então, essa ampliação do escopo de trabalho para a enfermagem é uma das coisas mais lindas que o COFEM faz atualmente. Isso aí. Sabe? É dizer, esse profissional aqui, ele é preparado, ele é capacitado para fazer isso. E se ele é capacitado para fazer isso, isso tem que ser regulamentado numa normativa, tem que estar no papel, não pode ser de boca. Não pode ser de boca, sim. Porque senão outras categorias vão lá e dominam aquele isso é espaço. Muito importante. E aí tem comentário que eu entendo, porque realmente a pessoa está lá ganhando tão mal, salários tão aviltantes, que ela, no primeiro impacto, ela vai pensar, tem mais coisa para eu fazer. Só que é importantíssimo, é imperioso que os nossos colegas entendam que cada passo nesse degrau para cima que a enfermagem dá é uma ampliação da nossa perspectiva futura de respeito, de reconhecimento e também de valorização salarial. Uma coisa vai puxando a outra, às vezes elas não andam ali em conjunto, mas a tendência é que com o aperfeiçoamento da nossa categoria suba a nossa necessidade e, consequentemente, suba o nosso salário. Sim. Então, eu acho que isso é extremamente necessário. O COFEM tem feito um trabalho muito brilhante de reconhecer o potencial que a enfermagem tem e dar à enfermagem margem, dar à enfermagem segurança para que a gente possa fazer. E também escolha, né? Então, hoje você tem
mais de 100 especialidades. Você tem o direito de escolher como enfermeiro. Olha, não, eu não gosto de saúde mental. Tem outras. Vou fazer enfermagem Vou fazer forense. Eu quero estética, eu gosto de estética, por que Verdade. não? Então, quanto mais resoluções e atribuições referentes às especialidades, o direito de escolha daquele profissional que muitas vezes desiste da enfermagem porque não se reconhece fazendo um plantão, por exemplo, dentro de uma instituição pública, né, ou privada. Mas ali eu vivi muito isso, me questionei, será que o problema é da enfermagem, que o meu primeiro emprego eu fui para assistência numa emergência. Eu fiquei 6 meses da minha vida sendo plantonista, passei no concurso público. Eu ficava assim, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Eu não gosto de emergência. E aí eu colocava a culpa na enfermagem. Escolhi a profissão errada. E aí depois, quando eu fui, né, fazer meu mestrado, fazer a parte de docência, doutorado, e hoje, né, não hoje, mas desde 2018, trilhando esse caminho do empreendedorismo, tem a escolha, a liberdade. Muitas escolhas. É tão lindo isso. É muito lindo. E uma outra coisa que eu destacaria aqui, Alcione, é o papel dos conselhos regionais. Sim. Sabe, veja, o Corém Rio, o Corém Pernambuco, o Corém Ceará, o Corém Minas Gerais, o Corém São Paulo. Eles têm programas de educação tão robustos que já dá um gostinho para o estudante, para o profissional, dessas áreas todas, dessas especialidades todas, para que a gente tenha um impacto menor, caso a pessoa não se adapte no primeiro emprego, digamos assim. Emprego, sim. Então eu vejo que não tem como não fazer esse link também. Tudo que o COFEM escreve também é política, sabe? Enfrentar um Conselho Federal de Medicina, um Conselho Federal de Farmácia, enfrentar tantas... enfim, tantas áreas de outras categorias da saúde. Enfrentar pessoas, por exemplo, conselheiros de outras instituições, não é fácil. Não. Também necessita de uma articulação política. Porque a enfermagem não quer invadir a área de ninguém, mas também não pode deixar ninguém invadir a nossa. Sim. Sabe? Então, todos os dias é uma luta política para a enfermagem. E a gente está se aproximando das eleições, né? Apesar que eu costumo dizer que todo ano é ano eleitoral. Sim. Todo ano. E de 2 em 2 anos a gente vota. Então, a gente vai estar sempre falando de política. Política. Mesmo que seja municipal, né? Enfim, ou municipal, ou eleições gerais, né, nacionais. Mas é importantíssimo dizer, quando a gente pensa de uma forma genérica, que a enfermagem ela precisa entender que só deveria ser merecedor do seu voto de confiança quem de fato fosse representar suas necessidades. Porque a comida que eu levo para minha mesa, da minha casa, vem do meu trabalho da enfermagem. Um colega que nesse exato momento está dando um plantão ou chegou cansado de um plantão, ele sabe valorizar o saco de pão que ele comprou, sabe? O quilo de tomate, o quilo de cebola, ele sabe o valor daquilo. Ele foi na feira comprar. Então, isso tudo é fruto de uma grande esfera, que é esse universo político que nós temos, que não tem como a enfermagem não ser impactada por outras pessoas de outras áreas se estiverem lá no lugar onde a enfermagem deveria estar. E só para fechar esse raciocínio, há uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, a própria Organização Mundial de Saúde criou o Nurse Now, que era, né, a indicação, um trabalho para colocar o enfermeiro em espaços de poder e de decisão, que teve dificuldades o Nurse Now por causa da pandemia. Sim, sim. Só que a gente vê hoje se tornar realidade. Colocar a enfermagem em espaços decisórios é show. Porque a enfermagem entende de tudo. Entende de gestão, entende de estrutura, entende de pessoas, entende de salvar vidas. Pesquisa, política. Tudo. Graças a Deus. Então hoje é muito bonito você ver qualquer colega meu, os outros 48 deputados, subirem à tribuna para falar de saúde, vir conversar comigo antes. Isso é muito lindo, muito importante. Então a gente vem nessa pegada de chegar para os nossos colegas e dizer: estude política, entre para a política. É importante para todos nós. Se no Rio de Janeiro alguém ganha para deputado, ou para vereador, ou para prefeito, é uma vitória para a enfermagem do Brasil todo. Porque nós estamos saindo de uma posição que era de sempre estar com a cabeça baixa e
com as cortinas à nossa frente, para uma posição de visibilidade. Estamos descortinados, estamos expostos. A nossa cara, a cara da enfermagem vai estar lá, sabe, para as pessoas verem. Então eu vejo que é um caminho necessário. Politizar a nossa profissão é uma responsabilidade sua, Alcione, do Corém Rio de Janeiro, do Corém São Paulo, dos sindicatos e, sobretudo, dos nossos próprios colegas. Como? Dialogando em casa com os familiares, nos seus plantões. Então, se interessando, buscando claro, saber, por exemplo, sabendo o que você fez na sua gestão, né? Sim. É tão importante falar assim, não fez nada. Será? Porque as pessoas às vezes não estão ali inseridas e não entendem. É importante buscar. Tem pessoas que eu converso, quem você votou na eleição? Não lembro. Não lembro. É verdade. Então, como assim não lembra? E aí eu falo assim, gente, como assim? Dentro, né, do nosso estado, nós tínhamos candidato a deputada federal, estadual, que traz um trabalho lindo de empoderamento, de valorização, buscando o seu espaço político ali. E a pessoa da enfermagem vota em alguém que nem lembra. Não dá para entender não dá, isso. E depois reclama. Aí começa, a enfermagem sempre foi assim, nunca vai mudar, aquela síndrome. A gente escuta muito, né? A enfermagem é desunida. A enfermagem é desunida, a enfermagem é desunida. Parece um mantra. Mas eu não acho a enfermagem desunida. Eu acho a enfermagem, muitas vezes, desorganizada. A gente trabalha tanto, Alcione, que a gente não tem tempo de se juntar. Nem para família, muitas vezes. Então, aí você vê um congresso como o CBCenf, é um lugar onde a gente se encontra para falar. Amanhã vai ter uma mesa de política, de politização. Geralmente é um tema que tem lotado muito. Ah, que bom, que bom. Eu vou palestrar, inclusive, amanhã com outros colegas, Ana Paula Brandão, Bruno Farias, sabe, a Lilian Bering. Sim, então eu acho que a gente vai trazer essa perspectiva. A enfermagem na política é o caminho para a gente ter as nossas conquistas. Somos uma categoria com um piso conquistado por nossa geração, que foi desconfigurado pelo Supremo, e a gente praticamente tem que refazer o trabalho. É exaustivo, é cansativo, muito, mas tem que ser feito. Olha, mas seria impossível se não tivesse representantes nossos lá. Então a gente está 100% conseguindo impossível. dialogar muito mais do que antes. Meu Deus do céu, tudo muito mais. Nossa, eu fico A enfermagem assim, não tinha voz antes. não tinha voz. Sabe, eu lembro que pra gente entrar, eu fui o deputado que criou a primeira frente parlamentar em defesa da enfermagem no âmbito estadual do Brasil. Na história, entende? Antes a gente entrava numa Assembleia Legislativa pela porta de trás. Sim, a gente vivenciou isso durante aquela Muitas aprovação vezes. do piso, como era difícil ter acesso. E hoje a gente vê a enfermagem entrar pela porta da frente. Isso é incrível. De arrepiar. Tô arrepiado. Não dá pra ver, mas eu tô arrepiado. Incrível. Porque são novos tempos. Isso aí. E eu acho que é uma tendência. E precisa ficar, né? Perpetuar, para não, sabe, aproveitar a modinha e isso ficar. Então, quanto mais pessoas se candidatarem, a gente estimular. Claro. Então, se tem um, é bom ter dois, é bom ter vários, Sim. né? Imagina, se você conseguisse mais um do seu Claro, lado lá para muito. poder te apoiar, sua E- voz ia ser mais forte. E uma coisa que é importante de dizer é que quando os nossos colegas acordarem para isso, e eu falo de volume de colegas, tá? Temos 2.800.000 profissionais no Brasil. Quando eles acordarem para isso, todo mundo, aí a gente vai longe. Vai muito longe. longe, Alcione, porque a gente não vai precisar pedir favor. Sim. Não vai precisar pedir favor a nenhum político. A gente já vai ter o nosso grupo político estabelecido. Isso é muito diferente, né? E aí a enfermagem que todo mundo sonha para o futuro, ela vai chegar quando a gente entender que não dá para construir um futuro sem a enfermagem estar politizada. E passando por agora para o nosso futuro. É impossível. Isso aí. Nosso papo tá muito legal. A gente tá aqui horas assim conversando, tá assim, muito. Já passou 10 minutos? Já passou, bem mais. Então assim, é porque realmente é tão importante esse engajamento de vocês, né? Conhecerem a nossa história, as nossas resoluções, a nossa lei do exercício profissional, conhecimento liberta. Então, assim, para dizer que você pode ou não fazer alguma coisa, tem que estar escrito na nossa resolução, nas leis, é muito importante. Não vem uma outra categoria de saúde e falar assim, Alcione, você não pode fazer isso. Ou então faça isso aqui. Isso. Não, eu não vou Essa fazer isso porque não me atribuição. compete. Isso aí. Então, é muito importante você buscar a
multiplataforma do Cofem Play Plus, tem todas as resoluções, tem um código de ética, então assim, é algo que tem que andar debaixo do braço. Se você quer trabalhar com obstetrícia, buscar as resoluções da sua área, estética, enfim, né? É muito importante você conhecer a área que você quer trabalhar, se aproximar e se tornar o melhor profissional, seja técnico ou enfermeiro, dentro daquela área que você deseja, né? Até porque a gente tem uma enfermagem muito ampla e com disponibilidade de você se conhecer, de se encaixar em várias nuances dentro da enfermagem. Uma outra coisa, Alcione, só para complementar essa sua fala, da importância das pessoas entrarem no Cofem Play, tá lá na sua mão, né? Tá no seu celular. Acesso, né? Mas é importantíssimo que vocês também se aproximem dos coréns de vocês. Porque o corém do passado, aquele corém que a gente só pensava na anuidade, ele se tornou obsoleto, ele não existe mais. Se aproximar do corém vai dar força para você, sabe? Você frequentar o seu conselho, você ver o que o seu conselho está produzindo para você, fortalece você enquanto profissional. Então o Cofem Play vai estar na sua mão, mas o corém da sua cidade, ou uma subseção, ou a sede, é um lugar que você tem que tornar familiar. Você tem que se aproximar cada vez mais do seu conselho. Eu sempre falo, tem que seguir sim as redes sociais do Cofem e do seu Corém, não só do Regional do Rio de Janeiro, tem que seguir as redes sociais do Corém Rio, para eu saber o que está acontecendo, o que está assim, acontecendo, quais são tem vários cursos, eventos, aí depois a enfermagem fala assim, nossa, o Corém não fez nada para mim, não sabia. Então tem que seguir as redes sociais, quando vê, compartilhe. Hoje a gente sabe que o WhatsApp é um veículo de disseminação muito importante na enfermagem. Né? Então você viu um post, viu um evento, viu a nova resolução, viu alguma atualização, compartilhe, sabe? Então muitas vezes a gente compartilha coisas que realmente não são tão importantes para a nossa categoria e coisas importantes a gente acaba deixando passar, porque fala, é política, é Corém, é não sei o que, não vou me envolver. Pelo contrário, né? Então, para a gente finalizar, deixa um recadinho para quem está assistindo, quem está assistindo ao vivo, né, junto do nosso 27º CBCenf, mas depois também que está assistindo para o profissional de enfermagem, para o estudante, deixa um recado seu coração. O que você gostaria que a enfermagem que está te assistindo levasse para a vida dela, assim, um conselho? Eu queria que a gente acreditasse mais no potencial da nossa profissão, sabe? Quando a gente escolhe enfermagem, a gente nem tem noção da grandiosidade que é a nossa profissão. A nossa profissão é a profissão mais linda do planeta Terra. Eu também acho. Nem a inteligência artificial não, vai substituir o que a gente faz. Então acredita na sua profissão, acredita no seu trabalho, sabe? Acorda de manhã feliz que você é da enfermagem. Enche o peito para mostrar a carteira do Corém, sabe? Para vestir o seu jaleco e sentir orgulho. Claro que é cansativo. Eu sei que é cansativo. Mas é um cansativo onde a gente está salvando o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém. Ou alguém da sua família, né? Gente, imagina, vai passar por um de nós. Pelas nossas mãos. Sim. Aqui, ó. A gente usa isso aqui para salvar vidas. Então, o que eu queria dizer para os meus colegas é que divulguem esse amor mais. Porque não dá para não amar a enfermagem, é impossível. A gente sofre um bocado, mas não tem como não amar. Então divulgue a sua profissão, use suas redes sociais para você divulgar os trabalhos que a enfermagem faz. Inclusive meu Instagram é @drgilmarjr. Mas sigam também o Instagram do Cofem e o Instagram do Corém Pernambuco e do Corém Rio. Sim. E divulguem. Eu acho que é isso, é você abrir os olhos e saber que você escolheu a profissão mais importante do mundo. Eu tenho orgulho de ser enfermeiro e tenho orgulho de todo mundo que está assistindo a gente. Eu também, sou super orgulhosa. Acho que não me vejo fazendo outra profissão. Jamais. Nem penso, quer fazer... Não. Enfermeira, já me sinto completa e realizada. E é isso, enfermagem. A gente está finalizando mais um episódio. Olha, se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Cofem Oficial. Curtir esse vídeo, deixar seu like, é muito importante. Compartilhe esse podcast para algum amigo da enfermagem que ainda não conhece o podcast. É importante você ajudar a visibilidade de cada vez mais assim, a enfermagem ter acesso às informações verdadeiras e importantes para nossa categoria. Gente, um beijo para vocês. Tchau, tchau.